Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje a gente vai falar sobre expansão do mercado de biológicos. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e nossa convidada de hoje é Amália Borsari, ela que é diretora de biológicos da CropLife, está participando de um evento em que a CNA também está participando, é um congresso internacional de biológicos que está sendo no Rio de Janeiro, e é bom ter você aqui com a gente nessa semana. Seja muito bem-vinda, Amália. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre as tecnologias que estão sendo debatidas no evento, né? Fico à disposição. Legal, vamos conversar um pouquinho aqui hoje, compartilhar um pouco das informações que você sabe tanto, né, e acompanha nesse mercado. Bom, Amália, a gente tem passado alguns anos desafiadores relacionados principalmente à elevação de custos aos produtores rurais. A gente tem também no Brasil, pelo clima tropical, bastante desafios relacionados a pragas e doenças também, que fazem com que o produtor precise se profissionalizar cada vez mais para fazer esse controle, manejo de pragas e doenças na propriedade rural. Então a gente tem tanto esse mercado de fertilizantes como de defensivos, seja biológicos ou não, fazendo parte do dia a dia dos produtores rurais e da planilha de custos. Então afeta diretamente a competitividade do produtor e do agro brasileiro. A gente tem acompanhado que o mercado de biológicos tem sido mais demandado, mais discutido, também depois que a gente teve esses desafios relacionados principalmente a fertilizantes, né? Um risco de falta de fertilizantes, então o mercado de biológicos começou também a ser mais discutido por isso, o que é bem positivo, e a gente sabe que o mercado está em expansão. Então, eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão e compartilhasse alguns números que mostram que realmente o mercado está em expansão. E qual que é o cenário atual hoje do mercado de biológicos no Brasil? Bom, ótimo. Realmente é muito bem colocado, né, por vocês a questão relacionada aos produtos biológicos, essa crescente demanda e principalmente a importância desses insumos para a agricultura. Na segurança relacionada à questão de preços. O que ocorre dos produtos biológicos, diferentemente de outros produtos de origem sintética, é que a produção ela é exclusivamente brasileira. Mais de 90% dos produtos são produzidos aqui no Brasil. Nesse sentido, evita essa variação cambial como existe para outros produtos, no caso de fertilizantes, as importações, no caso dos defensivos. Isso traz uma segurança para o produtor com relação a essa variação e a esse impacto logístico e dentre outras questões relacionadas à dolarização. Essa indústria está crescendo de uma forma bem elevada. Surgem a cada ano novos players no mercado e isso garante ao produtor um acesso a esses produtos. Nós estamos falando de mais de 500 produtos hoje registrados no Ministério da Agricultura, presentes em diferentes revendas, e essa dificuldade do produtor rural em encontrar um produto biológico hoje já não existe como havia antigamente. Ainda tem, é bom que você citou isso, né? Tem alguns desafios, já tivemos alguns avanços, a gente vê uma evolução crescente esse número de registros de biológicos que demonstra tanto o interesse da indústria, né, que é quem faz a solicitação pelos registros, mas também dos demandantes do insumo, que é o produtor rural. E você falou desse desafio, a gente realmente tinha desafios maiores antes, mas assim, todo o processo de distribuição e também de aplicação do biológico, ele é diferente do químico. E mesmo tendo algumas peculiaridades, às vezes alguns desafios para aplicação, o produtor tem adotado.
O insumo biológico, ele tem vários benefícios, né? Que muitas vezes não só o controle de pragas, o controle biológico das pragas, mas ele acaba trazendo outros benefícios para a produção. Mas eu queria primeiro que você compartilhasse com a gente a questão a gente está falando do mercado de biológicos, pode ser que tenha muitos produtores que nos ouvem que ainda não conhecem muito qual é essa diversidade de produtos que a gente está falando. Então, quando a gente fala de bioinsumos, queria que você falasse o que a gente está falando, que tipos de produto, o que a gente já tem no Brasil hoje de tecnologia que pode ser, que está bem difundida, bem utilizada, que tem trazido benefício aos produtores. Então, você pode compartilhar um pouco essa visão, dando essa diversidade dos produtos biológicos que a gente tem no Brasil hoje, quais são os benefícios? Perfeito. Quando a gente fala de produtos biológicos, são todos os produtos de origem natural ou idênticos aos de origem natural. São produtos, eu quero dizer, são os ativos, os ingredientes ativos, aquilo que garante o efeito do produto. Esse é de origem natural. E eles podem ter efeitos tanto no controle de pragas e doenças, como também no estímulo ao desenvolvimento vegetal e também garantindo que ocorra a fixação biológica do nitrogênio ou a solubilização do fósforo no solo, garantindo, então, que os nutrientes sejam captados da melhor forma pela planta. Então, são 3 funções básicas: a função de defesa, a função de estímulo, garante uma maior resistência aos estresses vegetais, como a questão de alta temperatura, falta de água, que são questões, né, do dia a dia do produtor, então evita ele ter surpresas dessas intempéries, e a questão relacionada ao aumento da disponibilidade de nutrientes para a planta, né? E são esses 3 efeitos. E quando a gente compara um pouco sobre esses produtos frente aos utilizados por vários países, nós podemos avaliar que no Brasil nós temos uma disponibilidade grande, né, de produtos disponibilizados no mercado, né, e nós temos um ambiente regulatório propício a esses produtos. Apesar de serem principalmente produtos de defesa vegetal que passam pela Anvisa e passam pelo IBAMA, se a gente compara o tempo de registro versus Estados Unidos e Europa, o Brasil é o que sai na frente, e esse evento está demonstrando muito bem isso. Aqui nós estamos falando de meses para um registro de um produto novo, frente à Europa, que demora 5 anos no registro de um produto novo, inclusive de origem biológica. Sim, é bem interessante que você tenha comentado. Eu ia até perguntar sobre essa questão de comparação, né? Como que tá o status do Brasil em relação às tecnologias de biológica e também uso pelos produtores comparado com outros países. Você já trouxe esse ponto que mostra realmente que houve um trabalho do governo, também de entidades de interesse representativas de classe como a CNA, que já tivemos em várias discussões, associações de produtores e a própria indústria, para que esse mercado se expanda, né? Porque a gente tem ainda uma defasagem, o Brasil ainda demora mais tempo para registrar produtos químicos quando comparado a alguns outros países, e como você citou, no caso de biológicos, aí a gente está à frente dos outros países. Então, tanto a agricultura convencional, que faz uso desses biológicos, como a agricultura orgânica conseguem ter um maior número de produtos no mercado. Isso também é positivo quando a gente fala na visão do produtor, porque quanto maior número de produtos no mercado, maior a concorrência, e a gente pode ter preços mais competitivos, com né? Certeza. Do produtor rural. Com certeza. E deve-se destacar também que o Brasil é um país diferenciado em termos do uso de produtos biológicos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que são 2 grandes players. O uso desses produtos está muito atrelado a cultivos protegidos. O uso em grande escala, o Brasil se destaca no uso de grande escala em grandes culturas da agricultura tropical.
e traz um desafio ainda maior por parte da indústria, porque além do desenvolvimento do próprio ativo, desse ingrediente ativo que garante a eficácia do produto, há necessidade de um desenvolvimento tecnológico para a proteção desses ativos, porque precisam estar numa formulação adequada, numa estrutura adequada para quando o produtor aplicar, não tenha ações do ambiente que trazem, então, uma ineficiência desses produtos. E a gente costuma dizer que o produto biológico há uma necessidade, então, desses componentes para garantir a eficácia, não apenas o ingrediente de origem natural. E trazendo, então, facilidades para o produtor no manejo desses produtos, ou seja, mistura em tanque de pulverização, juntamente com outros produtos, no manejo da aplicação, não há necessidade mais, como fazia-se antigamente, muitos produtos hoje não precisam ser aplicados à noite, antigamente era recomendado, produto biológico, você aplica no final do dia. Mas muitos produtos já... né? Exato. Realmente tinha Exato. E a tecnologia, ela veio para garantir essa facilidade ao produtor. E cada vez mais, esses não serão mais problemas de aplicação nesse sentido. E com esse desenvolvimento tecnológico, com essas inovações que você apontou que o Brasil faz e que é destaque comparado aos outros países, vocês veem uma demanda realmente maior pelos produtores, um uso maior pelos produtores? Também queria que você citasse um pouco assim, quais são as culturas que mais utilizam atualmente e se tem alguma característica também de alguma região do Brasil que tem adotado mais o uso de biológicos ou não? Como que vocês avaliam esse mercado relacionado ao consumo de biológicos hoje? Bom, a taxa de adoção desses produtos estão subindo praticamente para todas as culturas. Tem algumas culturas que, principalmente de hortifruti, que usam mais produtos biológicos. Tem uma taxa de adoção maior relacionada com a área produtiva. Mas quando a gente compara com soja, por exemplo, nós já chegamos a uma taxa de adoção próxima a 28%. E está se elevando a cada dia mais. E a soja hoje representa um grande mercado para esse setor, assim como cana-de-açúcar também. Tá? Nós temos dados que trazem um crescimento, está dobrando o crescimento, está dobrando a taxa de adoção desses produtos ano a ano. A gente acredita que em 2 anos nós vamos ter 100% de adoção de produtos biológicos. E quando eu falo dessa taxa de próximo a 28% em soja, essa taxa média, estamos dizendo só relacionados à produção de defesa vegetal, e não os inoculantes que já são adotados em praticamente 100%, né, pelos produtores. Nesse sentido, até é interessante destacar que se a gente compara o uso de produtos biológicos, a fixação biológica do nitrogênio, frente aos Estados Unidos e outros países, o Brasil se destaca. É o único país onde se não utiliza, não é recomendado a adubação nitrogenada em soja. É um grande diferencial, né, para esse país. Sim, muito bom isso para o Brasil. Amália, entrando na questões de desafios, você citou várias informações e dados também relevantes. A gente atua aqui no Núcleo de Inteligência de Mercado, na CNA. Tem o projeto Campo Futuro, que faz levantamento de custos na produção, considera a propriedade modal das regiões, né, daquelas atividades. A gente sabe que ainda tem um desafio relacionado à informação mesmo desse mercado, né? A dados gerados, comparado ao químico, principalmente. E a gente acredita que isso poderia contribuir muito para o desenvolvimento, até para a gente poder difundir mais informações sobre o que realmente é a agricultura brasileira, né? Como que está distribuída esse uso, igual você citou essas informações. Então, seria interessante que a gente tivesse mais informações do setor para a gente se difundir tanto dentro do mercado agro, quanto para a sociedade, para o consumidor, que tem buscado se informar sobre o processo produtivo de alguns alimentos, né?
Como que você avalia esse desafio e também tem algo que você pode sinalizar que tem sido feito para que a gente consiga ter um avanço em relação a isso? Sim, já temos pesquisas hoje no mercado que já evoluíram muito, né, frente aos anos anteriores. O que percebemos existe uma falta de uma regulamentação mesmo, que muitos produtos, né, no caso, principalmente os produtos bioestimulantes, eles acabam sendo comercializados como produtos fertilizantes, né? E os produtos biológicos também sendo enquadrados como agrotóxicos também, há uma dificuldade dali dessa separação dessas categorias para que a gente consiga definir exatamente o quanto que o produtor está utilizando. Né? No caso, por exemplo, tem muitos produtos, então, que o produtor já utiliza o bioestimulante, só que ele não está tacado no rótulo, na bula, como bioestimulante, ele está como fertilizante. Isso causa até uma certa confusão por parte dele com relação a esses produtos. Então, eu acho que a pesquisa está muito atrelada também com a parte da regulamentação. Se a gente aprimorar a regulamentação, a gente consegue exatamente determinar como que está o uso desses produtos. E para o produtor é benéfico. No caso, o produtor, ele, né, com uma regulamentação adequada, ele vai usar um produto que passou por uma eficácia agronômica, já tem uma garantia nesse sentido, e ele pode recorrer para a empresa ou uma fiscalização, se caso o produto não tiver trazendo os efeitos que estão determinados no rótulo. Então, esse é um principal, que eu acredito que é um principal desafio, né? Se ter exatamente, né, descrito a funcionalidade dos produtos e frente às diferentes funções. E o produtor também, eu acredito que há uma falta de conhecimento também das diferentes tecnologias, até por conta dessa dificuldade de classificação clara, né, com relação a esses produtos. É bom que você tenha trazido, né, esse ponto, porque geralmente a gente quer falar sobre informações de mercado relacionadas a essa tecnologia e elas ficam distantes dessa questão regulatória. E como você disse, no caso de biológicos, essa relação está muito próxima, né? Como você deu o exemplo de ele ainda ser classificado como agrotóxico, porque realmente é assim, então muitas vezes a gente vê algumas notícias sobre a quantidade de agrotóxico que foi registrada, mas nem a sociedade sabe, muitas vezes o setor não sabe, porque aí você, dentro daquele número, você tem que analisar qual é o percentual de biológicos, quais são produtos novos, quais são formulados que é para produzir um produto, então realmente isso acaba ficando... Não é nem que é só técnico, né? Mas ele não traz uma transparência, nem para o setor e nem para a sociedade. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque já tem iniciativas, o setor já se reuniu há anos para conseguir um aperfeiçoamento desse arcabouço legal, regulatório, né, para que o mercado possa se expandir. A gente vê já avanços, como a gente citou aqui no começo da nossa conversa, crescimento no registros mais céleres, mas ainda tem algumas coisas que precisam ser aperfeiçoadas, e aí tem o papel da CNA, que atua fortemente junto ao governo, também no legislativo, para que o projeto seja aprovado, que está em tramitação, seja aprovado e venha de fato trazer benefícios aí para o setor. Então, realmente é muito importante, porque a gente traz transparência com essa questão regulatória e com a comunicação entre vários agentes da cadeia, né, produtiva. A gente traz essa transparência tanto para o consumidor quanto para o produtor, e aí pode potencializar ainda mais o crescimento do mercado de biológicos no Brasil. É verdade. O que a gente tem visto, muitas vezes a regulamentação, ela pode ser vista mesmo como algo negativo, mas tem que ser vista como algo positivo, não no aspecto, não levando a uma burocratização do sistema, mas trazer a segurança, e vai trazer uma segurança inclusive para o produtor, né? Que vai ser um produto que passou por testes, que vai ser eficaz.
né? E se não for, ele tem a quem recorrer. E nessa parte de mapeamento do setor, é um setor organizado. Todo setor regulado é um setor mais organizado, que vai trazer benefícios para todos os elos da cadeia, com certeza. Bom, Amália, então é isso. Muito bom ter você aqui com a gente em mais um episódio do podcast Show Suagro. Você que participou durante essa semana de um evento que tem a presença de indústrias nacionais, internacionais, associações, representantes dos produtores como a CNA. Então é o setor todo reunido para discutir questões que precisam ser trabalhadas e também trazer informações comparativas do Brasil com outros países. É importante para todo mundo ter esse evento no Brasil também, né? Que mostra a relevância do agro brasileiro e também no mercado de biológicos no Brasil. A gente acredita muito disso. E como você falou, a gente vê diversas oportunidades em relação aos biológicos no Brasil. Então, um crescimento do mercado, um crescimento do número de registros, uma competitividade do Brasil frente a outros países e aí algumas oportunidades ainda para serem trabalhadas em relação à geração de dados e que pode melhorar ainda mais se a gente tendo um aperfeiçoamento aí no âmbito regulatório. Acho que esse é um pouco do resumo que a gente conversou aqui, mas fica à vontade se você tiver alguma outra informação relevante para trazer, porque realmente a gente busca aqui com esse podcast mostrar que a gente trabalha com informações de mercado e de gestão, pensando no agro como um só. E o biológicos também tem muito disso, né? A gente fala de biológicos, a gente está falando de agricultura convencional, de agricultura orgânica, de um processo produtivo mais sustentável, em que o produtor, como você citou também, pode ter um insumo produzido nacionalmente e que vai fazer uma produção de alimentos mais competitiva e fazer com que o Brasil consiga contribuir ainda mais para a segurança alimentar, fornecimento de alimentos saudáveis e uma disponibilidade maior com preços acessíveis ao produtor. Eu acabei falando mais do que você aqui, deixei a palavra com você e peguei de volta, mas era para fazer esse fechamento. Imagina. Eu acredito muito nesse potencial do biológico em construir um agro cada vez mais produtivo e sustentável. Imagina, eu acho que esse é o propósito mesmo, é passar essa imagem ao produtor. As empresas estão vindo com mais inovações, melhorando o processo produtivo, mesmo essas empresas internacionais. Qual que está sendo a proposta? É fazer parcerias, estão sendo feitas parcerias com as empresas brasileiras. A ideia de se trazer de termos uma nova onda tecnológica. Então, são novos produtos que estão vindo, produtos à base de bactérias, produtos à base de fungo, não apenas os micro-organismos, como as substâncias derivadas desses micro-organismos, aperfeiçoamento do processo produtivo, garantindo uma maior escalabilidade e uma melhora no processo da formulação. Então, se o produtor hoje ele já está apto ao uso de produto biológico, com essas novas tecnologias, sem dúvida, né, não tem mais como olhar para trás. E, Amália, só para a gente fechar, que recomendação você daria para o produtor que tem interesse em conhecer mais sobre essas tecnologias, em ver se ele está apto para receber o uso de biológicos, mas que por algum motivo ainda não tem acesso a isso? O que você recomenda que ele procure? O que ele pode fazer para obter mais informações e conhecer um pouco mais sobre esse mercado? Uma excelente pergunta. Hoje já existe um app, né? Ele pode baixar do Programa Nacional de Bioinsumos, onde fala um pouco sobre essas tecnologias e onde traz os produtos já registrados que ele pode estar utilizando. Ele baixa o app pelo celular. Depois a gente pode, né, inclusive, passar ele ao longo do podcast com alguma informação. E ele fala a praga que ele tem de interesse e ali tem os produtos disponíveis. O que o produtor pode fazer? Ele entra até mesmo no site dessas empresas, procure. A CropLife também nós podemos auxiliar, né, a encontrar as empresas que estão na região ou as revendas. Eu posso dizer que, diferentemente dos anos
né, anos anteriores, hoje os produtos biológicos eles estão disponibilizados em diversas vendas em várias regiões do Brasil, com produtos então já tem essa disponibilidade por parte deles, né, dos produtores. E busque assistência técnica, né? Busque produtos, né, que já foram comprovados, né, quanto à eficácia, porque daí traz a segurança para o produtor rural que vai ter resultado o uso de produtos biológicos. Muito bom. Bom, então para você que nos ouve, a gente vai deixar na descrição, se for no Spotify, a gente deixa o nome do aplicativo no Spotify, no YouTube também, a gente deixa a descrição e o link também para ter acesso a esse aplicativo que a Amália citou, com mais informações sobre o portfólio, né, de biológicos disponíveis no Brasil hoje. Te agradeço mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Amália, parabéns por todo o trabalho que você tem feito há tantos anos frente a esse mercado de biológicos. Não, eu agradeço pela oportunidade, né? Fico sempre à disposição, sempre que precisar. Obrigada. Obrigada, e você que nos ouve, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.